Hoje nós vamos falar sobre Oxumaré. Então, se você quer saber tudo sobre esse orixá, fica aqui que o poderoso vai começar. Muito bem-vindos ao canal Poderoso Ofo. Eu sou Lotejisum de Lobum Edé e hoje nós vamos falar sobre orixá Oxumaré. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui para ajudar a fortalecer o canal. Já deixa aquele like que eu amo demais e compartilhe esse vídeo com os irmãos, com as irmãs, para que eles também conheçam e ajuda assim na divulgação do canal. Então vamos lá, Oxumaré. Oxumaré, o orixá do arco-íris e a cobra, Adã, como chamamos dentro da cultura tradicional, né, dentro do candomblé, enfim. Diz o Itã de Oxumaré, um dos Itãs de Oxumaré, que Oxumaré sendo filho de Nanã com Oxalá, depois que Nanã abandonou o Mulu por ter nascido aí com defeituoso, né, com Chagas, e Oxumaré, por castigo, a Nanã nasceu sem os braços e com as pernas coladas, né, igual uma cobra mesmo, igual um Adã. E Nanã, obviamente, muito aborrecida com aquela criança, também a abandonou. Porém, aquela criança muito astuta, muito esperta, né, aprendeu logo a se virar sozinha, aprendeu a caçar, subir em árvores, enfim, e se tornou um exímio caçador, né? A cobra, a Adã, é uma exímio caçadora. E Oxumaré cresceu forte, contente, feliz, se tornando um dos mais belos orixás, caindo assim na graça de Olorum. Olorum então resolveu abençoar aquele ser e o transformou em um orixá. Tanto é que ele se tornou um grande olhador do oráculo de Ifá, muito próximo aí de Orumilá, foi ensinado por Orumilá, né? Oxumaré se tornou então um grande Oluô, inclusive prestando serviços ao rei de Ifé. Porém, o rei de Ifé pagava muito pouco, né, a Oxumaré pelos serviços prestados, porque o rei de Ifé achava que apenas por prestar serviços, apenas por estar lá em Ifé, né, já seria o suficiente. E óbvio, Oxumaré, muito descontente, né, com aquilo, acabou comentando no povoado, né, que estava descontente com os pagamentos feitos pelo rei de Ifé, e essa conversa acabou chegando então nos ouvidos do rei. E o rei, descontente, né, acabou dispensando os serviços de Oxumaré. Mas Oxumaré, o grande, né, Oluô, era um exímio Oluô, não ficou sem serviços por muito tempo. Olokun, sabendo que Oxumaré não prestava mais serviços ao rei de Ifé, pediu que chamasse então Oxumaré ao seu reinado, porque Olokun não conseguia ter filhos e queria saber a opinião então de Oxumaré. Oxumaré fez ali o seu jogo de Ifá, né? Fez a sua adivinhação e passou ali todos os ebós que deveriam ser feitos. Olokun seguiu com todas as indicações feitas por Oxumaré e teve sucesso, né? Conseguiu ter filhos. Olokun ficou contente, ficou muito alegre e resolveu dar muitas riquezas a Oxumaré, e além disso deu um torso maravilhoso, um torso que brilhava, e entregou ao Oxumaré, e disse que toda vez que ele utilizasse aquele torso ia reluzir no céu, né? Ia ser reluzente ao céu e todo mundo saberia que Oxumaré estava presente. Então o arco-íris representa ali esse torso que é reluzente no céu, e todo mundo sabe, obviamente, quando aparece lá o arco-íris, que Oxumaré está
presente. E você, conhecia esse Itã? Conhecia essa história? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião para que a gente possa trazer mais conteúdos e novos Itãs para vocês. Um forte abraço, um grande beijo e até mais!